Tô bem, e você? Nada mal, cara. Então, vamos fazer um rápido bate-papo, cara. Por quê? Você descobriu bastante sobre mim da última vez. Tô só me perguntando por quê. Por que você é muçulmano? Por que eu sou muçulmano? Então, tem um vídeo no meu canal. Não sei se você chegou a assistir ou não, mas tem um. Se chama de Evidências Convincentes da Veracidade do Islã. Eu sou muçulmano porque o Islã é a verdade, certo? Eu sou muçulmano porque o Islã é a verdade. E, seja qual for a verdade, eu vou segui-la. Eu e você investigamos, olhamos e fiz minha pesquisa e cheguei à conclusão necessária de que o Islã era a verdade. Portanto, eu aceitei o Islã e o segui. Eu poderia ter tido a chance de fazer qualquer outra coisa que quisesse. Ninguém está me obrigando a seguir o Islã. Tem muitas religiões, bem mais fáceis. Eu diria que Christian é o número um da lista. Se eu vejo que alguém morreu pelos meus pecados e eu sou perdoado, então eu posso simplesmente viver minha vida. Então, tem muitas religiões bem mais fáceis por aí. Elas são até mais fáceis que o cristianismo. Talvez você poderia dizer. Se você pode se tornar um hindu e é só uma filosofia, acredita no que quiser e faz o que quiser. Mas eu me tornei muçulmano porque o Islã é a verdade. Não se trata de ser fácil ou difícil, mas é porque é uma revelação que vem do Criador. O cristianismo não é. Isso caracteriza a saída fácil, a opção mais fácil. Não é bem assim. Se você ler a Bíblia, ela diz: vez após vez, a mensagem é: arrependa-se. Não é só continuar como você estava. O eu antigo tem de morrer. Você tem de morrer para si mesmo. E você tem que levar uma vida que honra o cristianismo. Não é uma coisa fácil. Certo? Então essa é uma mensagem muito bonita, mas que ninguém segue. Você pode dizer que essa é a mensagem das Escrituras. Mas quando você, e eu acredito que você vai ser honesto o suficiente para admitir isso, quando você olha para a maioria dos cristãos hoje, é isso que eles estão fazendo. É isso que as pessoas entendem da mensagem. A gente acabou de ter, tipo, uns minutos atrás, um cristão falando sobre os pais dele, como ele sentiria o sistema da mãe dele. Assim, como ele morreu, pelos pecados dele. É isso. Ok. Quando você diz arrependa-se. Sim, então, dizer apenas arrependa-se. O que isso significa? Arrependa-se. Se me deixar fazer essa pergunta para esclarecer, você se tornou cristão. Sim. Ok. Você se voltou para Jesus. Você acredita que ele morreu por seus pecados. Sim. Quando você comete um pecado agora, o que você faz? Essa é uma boa pergunta. Reflita sobre isso. É. É a Deus. Como você leva isso a Deus? Deixa pra lá. Você ora. Você reflete. E é isso. E aí você segue seu caminho. Você continua com a sua vida. E é isso você acabou de dizer. Mas você tem que estar atento ao que está fazendo. Tipo, tá escrito nas escrituras que, por causa da graça, mas tá escrito nas escrituras. Mas está escrito nas Escrituras que você é fraco e que você vai pecar, e que você está separado de Deus, e que todo mundo é pecador. Então também diz que você vai continuar cometendo pecados. Então minha pergunta é: qual é a solução? Quando você comete o pecado, você já se arrependeu para Jesus? A gente falou. Agora o que você faz como cristão? Você se arrepender. Certo. Você tem uma de duas opções. Opção A: você não faz nada. Refletir, seja lá o que for. Viva sua vida. Ore, que é só viver sua vida. Basicamente, porque todo mundo vai refletir sobre suas ações e vai viver a sua vida. Basicamente. Então você vive sua vida. Ou você se arrepende. A segunda coisa, a segunda opção. Se você se arrepender toda vez que você comete um pecado, então não faz sentido Jesus ter morrido por você. Por quê? Toda vez que você comete um pecado, você tem que se arrepender. Porque Jesus morreu. Não faz sentido ele ter morrido, porque toda vez que você comete um pecado, você só se arrepende. E é isso que acontece no Islã. A gente não precisa que ninguém morra, porque quando você comete um pecado, você se arrepende. E é isso que a gente chama as pessoas para fazer. Na verdade, sim, você comete um pecado. Você tem que voltar para Deus, se responsabilizar pelo que você fez e se arrepender da sua crença. A segunda opção é você seguir sua vida e dizer: Jesus já tirou os pecados. E se Jesus já tirou os pecados, então não faz sentido eu preciso me arrepender. Ele já tirou os pecados. E aí eu posso fazer o que eu quiser.
Então, de qualquer forma, é uma situação em que todo mundo perde para os cristãos, porque não faz sentido na tradição deles. E é por isso que os cristãos vivem e cometem pecados, porque eles já acreditam que Jesus tirou os pecados. Se Jesus já morreu pelos pecados do passado, do futuro, por todos os pecados, tirou os pecados da humanidade. Então o pecado que eu estou cometendo agora, Jesus já morreu por ele. Tá perdoado. Não está nas Escrituras. É, sim, então eu não preciso me arrepender, porque já está perdoado. Jesus tirou isso daqui. Aqui pode estar a diferença entre o Islã e o cristianismo. No cristianismo, você tem um relacionamento com Deus. Você precisa amar a Deus com todo o seu coração, mente e alma. Então, se você ama alguém, você tenta fazer o certo por essa pessoa, mas isso não significa que você vai ser perfeito. A razão do sacrifício cristão é que, mesmo que você viva uma vida brilhante, você pode conseguir 99,9 das coisas certas que 0,1. O pecado vai te separar de Deus, e é por isso que o cristão veio. Ele é o mediador. Certo, de novo, agora. Certo, essa é uma história legal, mas você disse algo ali que é importante. Se você pecar, você está dizendo que o pecado vai te separar de Jesus. É isso que você está dizendo. Se você não aceitar o sacrifício cristão, então sim, vai separar, porque você não consegue. Eu já te disse, se arrependeu. No exemplo, dissemos que você já se tornou cristão, isto é, mudou sua vida. Você disse, vou me arrepender, vou voltar para Jesus, mas ainda peça, todos pecam. Então, dizemos que, após se voltar a Jesus e dizer, Jesus é meu Senhor e tal, e tudo mais. Se ele fizer isso, se ele disser essas coisas, então, quando ele pecar. Agora, a gente disse que só tem duas opções. Ou você se arrepende ou você segue sua vida porque Jesus já tirou o pecado. E ambos são veneno. Nenhuma das opções te ajuda. Isso só mostra que o cristão é contraditório. É isso. E é por isso que a maioria dos cristãos faz isso. Por que fazem isso? Expliquei isso antes. Eu te disse, a razão pela qual eles fazem isso é que, se você diz que precisa se arrepender, então não faz sentido dizer que Jesus morreu por um motivo, porque ele já morreu por isso. Eu não preciso me arrepender. Você não pode dizer precisa se arrepender, viva a sua vida. Se eu apenas viver minha vida, então eu vou fazer o que eu quiser. E então isso seria. O argumento que eu estava fazendo é que as pessoas podem viver e fazer o que quiserem. E é isso. A principal diferença é que, deixa eu te perguntar isso, deixa eu te perguntar isso. Vamos supor que hoje eu aceitei o cristianismo. Vamos dizer hoje. Eu disse, sabe o que eu vou me tornar? Sabe? Então eu fiz. E aí eu disse, vamos supor que isso acontecesse hipoteticamente. O que nunca vai acontecer, mas vamos dizer que aconteceu, certo? E então, beleza, hora de ir pra balada. Deixa eu só procurar no Google o maior site de prostituição. Ou tudo mais. Deixa eu fazer isso. E então, deixa eu beber, deixa eu festejar, deixa eu, sabe, me divertir, não deixa eu ir jogar, deixa eu fazer um pouquinho, tá bom. Então eu acordo de manhã, com uma ressaca. Eu digo, ressaca. Eu me arrependo para Jesus, eu lamento o que fiz ontem. Para onde eu estou indo? Bom, Deus é o juiz. Eu não sei para onde você está indo, mas não parece um arrependimento sincero. Tem que ser sincero. Não, eu não me arrependi. Eu já me arrependi ontem antes de ir pra balada. Escuta, antes de eu cometer todos esses pecados, eu tava te contando, né? Eu fiz o arrependimento primeiro. Ó, eu me arrependo de toda essa vida maligna que eu vivi e tudo mais. E agora eu aceitei a religião. E após aceitar a religião, fiz essas coisas. Após aceitar isso, Jesus fez o sacrifício, removeu todos os pecados, até futuros, que eu tô prestes a fazer agora. E então cometi todos esses pecados futuros. Para onde eu estou indo? De acordo com os cristãos, quando eu morrer. Mas eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador. Sério mesmo. Eu fiz. Na hora, eu fiz. Sim, é. Quer dizer, se for sincero, a única coisa que eu diria é que no livro de Tiago, se você olhar para alguém, você vai saber se a pessoa tem uma fé verdadeira ou se a fé dela é só de fachada. Porque as obras deles, sabe, não, mas não é. Dizer-te não és o juiz, Deus é o juiz. Não é para você olhar para mim ou para qualquer outra pessoa. Tem dois tipos diferentes de julgamento. Tem o julgamento eterno.
Eu não posso olhar para alguém e dizer que a pessoa vai para o inferno, mas você pode julgar com justiça. Diz que o juiz é justo, um julgamento justo. Se você tem um irmão na igreja, sim, você pode ver como a fé age na vida dele, porque pelos frutos você os conhecerá. Então, se você entrega a sua vida a Cristo aos 6 anos e depois está na balada se divertindo, às 8, não parece que você está. Isso não é o que os cristãos nascidos de novo fazem, mas isso não é o que a Bíblia diz. Depois que você aceita Jesus de coração, naquele momento que você fez isso, você fez sinceramente. Você aceitou Jesus na sua vida, mas aí você acabou escorregando depois, ou alguns dias depois, algumas semanas depois, não importa. E aí você começou a pecar. Agora, de acordo com as Escrituras, você é salvo por causa das Escrituras. O critério das Escrituras é ainda afirmar que Jesus é seu Senhor. Se eu ainda afirmar que Jesus é meu Senhor, dizer que ele morreu pelos meus pecados, ele já tirou os pecados, de acordo com as Escrituras. Você não pode me trazer provas de que essa pessoa não está salva. Não, eu não tentaria. Por quê? Ok. Então depois que você entrega a sua vida a Cristo, você vai pecar de novo. É inevitável. Certo. De novo, isso está provando o meu ponto. Fiz esse exercício porque você tenta dizer que no cristianismo precisa fazer isso ou aquilo. Não. As pessoas, elas se batizam. Eles dizem que acreditam em Jesus, mas depois vão por aí fazendo o que querem. E quando alguém fala com eles, eles dizem: Nós somos pecadores, nós nascemos pecadores, e Jesus morreu pelos nossos pecados. Vamos perceber. Só Deus é perfeito. Não me julgue. E aí eles dizem: Nós aceitamos Jesus. Jesus é nosso Senhor. Então, é isso que o cristianismo é. Então, quando eu digo que ser cristão é o caminho mais fácil, é realmente o caminho mais fácil, porque no momento em que você afirma que Jesus é seu Senhor e Salvador, a partir daquele ponto em diante, não importa o que você faça, você está salvo. É. É parecido com o islamismo, né? Não. Se você aceitar o islamismo, eu vou te dizer agora. Se você aceitar, eu vou te explicar. Eu vou te explicar. Eu vou te explicar. Se você aceitar o islamismo, não é assim. Independente do que você diga, você vai para o céu. Não é assim que funciona. Se você aceitar o islamismo e continuar cometendo pecados graves e não se arrepender deles. E arrependimento significa que você tem que parar com isso. Você não pode se arrepender e dizer: Ah, eu me arrependi. É isso. Não, você tem que parar com isso. E isso tem que ser um arrependimento profundo no coração. Tem que ter arrependimento no coração da pessoa. Você tem que parar com o pecado e tem que ter a intenção de não fazer isso de novo. Se esses critérios não estiverem presentes, e você cometer pecados graves, você será punido no fogo do inferno. Você não vai direto para o paraíso, mesmo se você for muçulmano. Mas isso não é cristão. Isso não é cristão. Isso é islamismo. Então não é a mesma coisa. O islamismo te responsabiliza. O islamismo te responsabiliza. Não existe um bilhete grátis para sair da prisão que você pega de Jesus, de Moisés, de ninguém ou do profeta Muhammad. Que a paz esteja com todos eles. Não existem bilhetes grátis para sair da prisão. Você é responsável pelo que faz. Não tem um hadith que diz que, se você ou um cristão ocupar um lugar de um muçulmano no inferno, existem certos lugares em basicamente, cada pessoa, cada ser humano, a geração das quatro forças. E cada ser humano tem um lugar no inferno e um lugar no paraíso. Então, quando se diz que eles ocuparão seu lugar, significa esses lugares vagos no inferno onde eles estarão. Mas de qualquer forma, eles vão pro fogo. Faz sentido. Vamos supor que eu tenha tipo 2 ingressos em 2 estádios. Eu não vou para esse estádio de qualquer jeito. E você com certeza vai acabar naquele estádio. Você vai sentar na minha cadeira porque eu não vou para aquele estádio. Você estará no estádio que é o fogo do inferno. Então, não importa se você senta na minha cadeira ou na cadeira de outra pessoa, você vai estar lá, porque eu não acabei lá. Beleza. Então, essa é a explicação daquela narração que você está falando. Mas isso não tem nada a ver com o que estamos falando. O que estamos falando é diferente, que tem a ver com arrependimento. Mas, da última vez, pode falar. Acho que eu não entendo muito bem. Você está se opondo. Um, Não tem objeção. Eu estava fazendo um ponto de que ser cristão não é racional, porque é o caminho mais fácil. É a forma como alguém pode viver, e isso não é racional. Deus não diz para você fazer o que quiser, só porque em algum momento você aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Faça o que você quiser a partir daquele ponto. Porque você é um pecador e todo mundo é pecador e tudo isso. E nós estamos aquém da glória de Deus, então nunca podemos ser perfeitos de qualquer jeito.
Então, é por isso que Jesus teve que morrer, e ele já morreu por isso no passado. Ele morreu por todos os pecados futuros, os que eu cometi, os que eu vou cometer. Então, ninguém deveria estar me dizendo nada. Sim, eu vou tentar aqui e ali, mas eu vou estar pecando. E sempre penso que Jesus morreu por esse pecado. Mas você está pensando nisso de uma forma muito transacional. E eu acho que, Escritura diz nada sobre isso. O Escritura. bom, diz para trabalhar a sua salvação com temor e tremor. E diz que você tem que deixar sua vida antiga para trás. Você deve levar uma nova vida. E não é porque eu não fiz. A gente não escuta. A gente não serve só porque quer ir pro céu. Não é por isso que fazemos boas obras. Não é por isso que nos esforçamos para evitar o pecado. A razão é que se tornar cristão deve ser uma experiência transformadora quando você aceita que ser cristão é transformador. Você entra em um relacionamento com Deus e quer servi-lo, quer agradá-lo. Não é só, eu tenho esse cartão que me livra da prisão. Você entra em um relacionamento com Deus e quer servi-lo, quer agradá-lo. Não é só eu tenho o cartão que me livra da prisão. Certo, vamos pro clube. Talvez pessoas sejam assim, elas são cristãs nominais. Elas não estão vivendo como as escrituras nos dizem para viver. Essa é a minha objeção. Certo, isso não é ser cristão. Isso é 99,9%. Se não são todos cristãos, como estão vivendo suas vidas? Eles estão vivendo suas vidas e estão pecando. Cometem pecados. Dizem ser cristãos, mas estão cometendo pecados. Você pode dizer que não é, mas por definição é uma transação. Porque no momento em que você faz algo, você recebe algo em troca. É no momento em que eu aceito que Jesus morreu pelos meus pecados que eu recebo perdão. Não é isso que acontece. Amém. Isso é uma transação, por definição. Se você rotular isso como uma transação, certo? Então é um relacionamento transacional. Você aceita, você aceita, sem problema. Você vem com medo e tremor, acreditando que Jesus é o Senhor e Salvador. Tudo isso, em problema. Você já fez isso. Você aceitou que ele morreu pelos pecados da humanidade e ainda acredita que ele é. Ele fez isso. E o cristão vai dizer: Jesus morreu. Em problema. Ame-o morreu por razões. Então, você peça, ama-o, pois morreu por isso. Então, eu morri por isso. Preciso me. Não preciso fazer. Já foi perdoado. Então você pode me dizer tudo o que você quiser. Mas a Escritura não diz que, depois que eu aceito Jesus, eu tenho que fazer alguma coisa. Quando eu digo que não diz para mim que você tem que, na verdade, o que a Escritura diz, eu vou te dizer o que a Escritura realmente diz, mas a Escritura é na verdade. O que a Escritura realmente diz é que não existe um verdadeiro cristão. Todos os cristãos são falsos. E como a Escritura diz que todos os cristãos são falsos? Porque a Escritura diz em 1 João que quem peça, na verdade, não conheceu Jesus e não tem Jesus dentro de si, e ele é filho de Satanás, quem peça, na verdade. Vou olhar o contexto porque provavelmente significa que, no momento do pecado, você está longe de ser cristão. É isso que significa. Porque você não pode ter Deus dentro de você. Não. Eu estou dizendo escrito. Referência exata agora. Dias. E enquanto você faz isso, eu só vou dizer que se você olhar em Efésios, você tem a Bíblia. Você tem a Bíblia. Eu tô com a Bíblia aqui. Certo, abre um João, tenho a referência. Abre um João. Eu ia dizer se você olhar em Efésios 2, versículo 8 até 10. Vamos ficar com isso primeiro antes de irmos para as outras referências. Certo. Primeiro, João, o quê? O quê? Ó, capítulo. Sim, vamos ler a partir de 4. 4. Eu vou ler na verdade. Ok. Primeira epístola de João. 1 João, capítulo 3, versículo 4. Certo. Cap 3. Certo. Primeiro 4. Eu vou ler. Ok, você pode acompanhar comigo, começando do versículo 4. Ok, você pode ler os versículos antes, se quiser. Eles não mudam nada. A partir do versículo 4, diz: todo aquele que peça transgride a lei. Na verdade, o pecado é a transgressão da lei, mas você sabe que ele apareceu para tirar os nossos pecados. Ok, então, tá falando sobre o que Jesus veio fazer, sobre o que a gente estava discutindo agora. Então, ele pode tirar os nossos pecados. E nele não há pecado. Beleza. Aí diz: ninguém que vive nele continua pecando.
Ninguém que continua a pecar, olhe para as palavras, o viu ou o conheceu. Diz explicitamente que qualquer um, mas não só isso. Deixa eu te contar mais. Vou te explicar como. Diz que não existe nenhum verdadeiro cristão, de acordo com esse versículo. Aí diz: queridos filhos, não deixem que ninguém engane vocês ou os desvie do caminho. Você vê, aquele que faz o que é certo é justo, assim como ele é justo, e aquele que peça. O pecado é do diabo. Porque o diabo tem pecado desde o começo, e o Filho do Homem, apareceu para destruir as obras do diabo. Ninguém que é nascido de Deus vai continuar dizendo: olha, 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 olha. Posso ser mais explícito do que isso. Então, se você nasceu de Deus, como você diz, você nunca vai continuar dizendo: ninguém que é nascido de Deus vai continuar pecando, porque as sementes de Deus permanecem neles. Olha, então é isso que está escrito. Eles não podem continuar pecando porque nasceram de Deus. É assim que sabemos. Essa é a parte mais importante aqui que mostra explicitamente que todos os cristãos são falsos. De acordo com esse versículo. É assim que sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Beleza. Quem não faz o que é certo não é filho de Deus. E não o irmão e a irmã, etc. Tudo isso. Agora, não pode ser mais explícito e claro do que isso. Que a escritura é. Esse é o ponto. O argumento que eu estava fazendo é que quem afirma realmente acreditar em Jesus não pode continuar pecando. E isso é uma teologia falida, porque todo mundo vai dizer que todo mundo vai continuar pecando. Essa é a verdade. Então, de acordo com esse versículo, todos os cristãos são filhos do diabo, e nenhum deles é um verdadeiro crente. Eles não têm Jesus dentro deles, eles não conhecem Jesus, e não têm a semente de Deus neles. Agora você pode ler o contexto à vontade, de começo ao fim, de um lado para o outro, mas você vai ver que o versículo é explícito, claro, te dando o argumento. Bom, isso traz dois problemas para você. Um, para mim, tudo bem. Você passou um tempo falando sobre como os cristãos têm um passe livre e fácil. Essas são palavras muito fortes que alertam contra o pecado, então isso é da Bíblia. Então, ninguém que está lendo essa passagem vai se comportar da maneira que você descreveu, antes de ir para o clube, fazendo o que quiserem. E aí, segundo, tá, não, espera, antes de eu responder ao primeiro ponto muito rápido, eu estava falando sobre o que os cristãos estão fazendo. E a realidade é que os cristãos não estão seguindo isso. Ninguém está seguindo esse versículo. Então, por que é irrealista dizer que ninguém vai continuar a dizer isso? Todo mundo vai continuar a dizer. Então, isso não é um problema para mim de jeito nenhum. O que eu disse estava certo porque os cristãos continuam fazendo sentido. Então, eles escolhem o caminho mais fácil e ignoram esses versículos. Agora, a segunda coisa. Qual segunda coisa? O que eu ia dizer mesmo? Tá. Isso traz um problema para você, porque se você olhar para o versículo 1, fala sobre os filhos de Deus. Mas essa escritura é confirmada pelo Alcorão. E isso vai diretamente. Por favor, vamos não fazer isso. Contra Deus. De novo, por favor, vamos não fazer argumentos fracos. Eu tenho muitos vídeos no meu canal que respondem claramente ao que você acabou de dizer. A palavra Bíblia não existe no Alcorão do começo ao fim. Para afirmar, para afirmar. Se você só me permitir dizer isso. Então, afirmar que o Alcorão confirma a Bíblia está cheio de todas essas. Porque a palavra Bíblia não existe. Não, a palavra Bíblia, você concorda. A Bíblia inteira não existe no Alcorão. Certo? Não, existe. Bíblia não existe. Você. A Bíblia é uma guerra na Índia. Certo. Primeiro, vamos concordar. Por que você está fugindo do argumento? Eu sei que ele tentou. Agora você tenta dizer que espera. Não tente escapar da área. Olha, eu sempre digo para você de forma bem clara. O que eu estava tentando te dizer. Você não pode vir e dizer de qualquer forma antes de eu responder ao que você. O que você acabou de afirmar, que eu chamo de, como eu digo, é uma manobra de espantalho, desviando a gente da discussão em que estamos.
Antes de eu responder a isso, vou te dizer claramente, é irrelevante o que a Bíblia diz em relação a isso. Porque agora eu estou falando com você sobre a escritura que você acredita. Então o que eu acredito não tem nada a ver com o que você acredita. Então você deveria responder com base na sua crença, porque essa é a sua escritura. Mas o que os cristãos acabam fazendo é trazer a nossa crença para dentro da crença deles, porque eles sabem que estão encurralados. Eles não têm nada com o que responder a esse versículo, porque ele diz claramente que eles são filhos de Satanás. Então agora eles têm que ir para o Alcorão. Como usar o Alcorão como salvação? Último recurso. O Alcorão não tem nada a ver com esse versículo. A gente não aceita que essa escritura foi preservada de qualquer forma. Então não é algo que a gente precisa olhar, investigar e acreditar no porquê não é. Ok. Agora, para responder ao que você disse de forma bem clara, eu comecei primeiro dizendo que você concordou comigo. O Alcorão não diz a Bíblia toda. A segunda coisa é que o Alcorão diz Torá e Injil. O Alcorão diz que a Torá foi dada a Moisés e o Injil foi dado a Jesus, dado a ele. Diz isso. Eu acho que diz. Eu vou te dizer, diz sim. Eu te dou as referências se você quiser também. Allah diz no Alcorão, e nós lhe demos o Injil. Então, se o Injil foi dado a Jesus, o que você tem hoje é algo que foi dado a Jesus ou foi escrito depois? Foi escrito depois. Então aí está, seu argumento é falso, claramente. Porque o Alcorão, e seja lá o que for que o Alcorão diz, você acabou de concordar comigo. O Alcorão diz que a Torá e o Injil foram dados a Jesus e a Moisés. E você concordou comigo que o que você tem na mão, o que você chama de Bíblia, não é o que foi dado a Jesus e a Moisés. Mas as pessoas depois escreveram a história do que achavam que Jesus disse ou Moisés. A própria Bíblia registra. Diz que Jesus foi para a Galiléia e pregou o evangelho. Então havia um evangelho que Jesus estava pregando. Esse evangelho que Jesus estava pregando quando ele estava vivo, não com aquilo que foi escrito depois dele. Isso que a gente acredita agora, de novo, é uma distração voltando para o versículo que estávamos falando na nossa discussão, que estávamos tendo, criança. Não existe um verdadeiro cristão hoje, incluindo você. Por que você disse que não há um verdadeiro cristão hoje? De acordo com esse versículo, você é filho do diabo. De acordo com esse versículo, o que lemos. E todo cristão que está assistindo a esse vídeo é filho do diabo. A menos que você consiga nos trazer aquele cristão perfeito que não peça de jeito nenhum. Não faz sentido, de acordo com esse versículo, porque ele tem a semente de Deus dentro dele. E tudo isso. Fora isso, ele é filho do diabo. Ele nunca conheceu Jesus e não acredita em você. Agora eu vou te dizer, com respeito e humildade, para você fazer uma pesquisa sobre isso, porque eu teria que encerrar a transmissão aqui para ir rezar o Maghrib. Mas, se você quiser dizer algo rapidamente depois, espero que não seja algo que fique indo e voltando de novo. Mas, se você quiser dizer outra coisa, eu deixo você falar antes de eu ir, porque eu não quero, sabe, te interromper em algo. Mas eu preciso rezar porque é a minha hora. Sim, pode falar, eu vou deixar você continuar com isso. Beleza. Vamos voltar ao que o Alcorão afirma sobre as Escrituras. Mas sim, eu agradeço pelo seu tempo. Eu olho para isso porque é um conceito que eu já ouvi antes. Não é estranho para mim. Mas, você não interpretou a Bíblia corretamente. Então vamos voltar a isso. Vamos fazer isso de novo. Ok, vamos ser honestos mesmos agora. Eu não interpretei nada. Eu li os versos. Sim, tá bom. Então, dizer que eu interpretei dá a impressão, ou, desculpa, a ilusão, de que eu adicionei minhas palavras. Não tem palavras. Qualquer um pode ir agora e ler, e eu vou mostrar os versículos na tela e as pessoas estão assistindo. Eu não trouxe nada de mim. Eu não estou interpretando. Os versículos são claros. Eu literalmente só li os versículos do jeito que estão. Diz que não podem continuar pecando. Diz explicitamente que se eles pecarem, não são de Deus. Não deixe ninguém te enganar. Literalmente, todo padre em toda igreja. Então, e novamente, em relação ao Alcorão afirmando, eu respondi. O Alcorão não menciona a palavra Bíblia, menciona a Torá e o Injil dados a Jesus e Moisés. Não foi dado a Jesus e Moisés, e por isso você não pode dizer que é. E também a resposta está corrompida e mudada. E se diz que está corrompida e mudada, então não é autoridade. O Alcorão faz isso em muitos versículos. Tenho meus vídeos. Assistam as referências. Posso até colocar algumas referências na tela. Agora, quando eu subir o vídeo mostrando que o Alcorão diz que foi mudado e corrompido, etc. E se esse for o caso, essa é a nossa perspectiva, essa é a nossa visão de mundo. Você não precisa concordar com isso. Então não pode dizer que é um problema porque o Alcorão não afirma o que acredita. Vamos parar por aqui. E, de qualquer forma, é sempre bom conversar com você. Pelo menos eu aprecio que é uma discussão respeitosa.
A gente não tem discussões ruins, nem nada disso. A gente tem discussões legais e respeitosas. Então, olhe para isso e espero que Allah te guie. Na última vez, eu te dei evidências e referências de que o profeta Muhammad foi mencionado na Bíblia. Ele não me devolveu isso. Você deixou isso. Agora tem mais uma coisa para você pensar. Espero que Allah te guie, inshallah.